estamos aqui na Fábrica de Ideias, eu e Denis. Vou pedir para que o Denis se apresente, para vocês que não o conhecem saberem tudo agora. Salve, salve! Meu nome é Denis Balduino, sou ilustrador e grafiteiro aqui da cidade de Sacramento. Denis, como é que foi, conta para mim, crescer em Sacramento e se ver artista, né, numa cidade pequena? Para mim foi incrível, assim. Foi uma infância muito tranquila, apesar das dificuldades, assim, que meus pais vieram da zona rural e tal. Eu sou o quarto filho de 5 filhos, então, apesar da dificuldade, assim, a gente tinha muita liberdade. Eu lembro de ter podido brincar na rua a minha infância inteira, sem preocupação, assim, da minha mãe e tal. Podia ficar até tarde na rua e é da hora, porque hoje em dia a gente encontra aí os adultos, a nossa faixa etária e vai relembrando, né? Que, eu brincava com esse mano aí na rua de baixo e tal, estudei com fulano, então é bem massa, assim, a gente cresce, mas continua, todo mundo se conhece e tal, então é bem legal. É bem legal. E quais são memórias marcantes que você tem aqui na cidade? Personagens, pessoas assim que você está me contando que cresceram contigo, né? Nossa, então, eu tive a sorte que a minha mãe, quando, tipo assim, minhas primeiras memórias, minha mãe trabalhava no asilo, então o turno noturno era somente dela. E a gente morava numa casa que era anexa ao asilo. Então ali, no asilo mesmo, já tinha, entre os idosos que ficavam ali, tinha muitas figuras emblemáticas da época mesmo. Então eu tive essa oportunidade de crescer em meio a eles ali. Tinha o Onias, que ele ficava no portão assim do asilo pedindo cigarro para quem passava. Cigarrinho para mim, cigarrinho. Aí tinha o Ciro. O Ciro, ele era muito fofo, que era um senhorzinho, ele tinha síndrome de Down. Então ele era muito fofinho, assim. Eu lembro que ele usava umas conguinhas. Tinha a famosa Geralda do Limiro. Ela tinha as manias dela, assim, que ela pegava todas as roupas dela e colocava no corpo, porque ela tinha medo de alguém pegar as roupas dela. Aí ela era toda vaidosa, assim, ela usava uns brincos bem pesados, que você via que a orelha dela estava quase cedendo, assim, e ela não tirava o brinco. Passava batom e ela passava um pouquinho de batom na bochecha também. Então ali no asilo mesmo eu conheci várias figuras, assim, pessoalmente, que depois, com o tempo, eu fui entendendo que eram, tipo, posso dizer assim, lendas urbanas de Sacramento mesmo, sabe? Eu brinco que eu sou tipo o Benjamin Button lá, que nasceu velho e foi ficando jovem, porque eu nasci no meio dos velhinhos ali, depois que eu fui misturar com a molecada. E com quantos anos a arte começou mesmo a fazer parte, assim, do teu mundo, Denis? Desde sempre, porque, novamente, eu tive a sorte de ter uma mãe artista, então minhas primeiras memórias é dela já dando curso de pintura na minha casa. Eu lembro que a gente tinha uma mesa grande assim, onde os alunos dela ficavam naquela mesa e eu ficava sempre observando. Então aquilo ali para mim era muito mágico, assim, ver a minha mãe lecionando arte em casa e tal. E depois ela me disse que quando ela fez o primeiro curso de pintura dela, ela estava grávida de mim. Então ela acha que já rolou uma conexão ali. E eu também ficava na creche. Então, na creche, a molecada gostava muito de desenhar. A gente assistia os desenhos na televisão e depois chegava na creche e ficava desenhando. Então, tinha meio que uma competição saudável ali entre eu e os meninos da minha idade e tal. Então, isso estimulava bastante também. Meus irmãos também, mais velhos, gostavam de desenhar, então era inspiração para mim também. Com certeza. Super inspiração em casa, super inspiração na redondeza, né? Sim, Nos vizinhos. Sim. Tudo é muito, para quem vê com arte, tudo é arte, né? Demais, demais. Eu sempre tive essa coisa comigo, assim, nunca me prendi muito a desenhar só uma coisa assim. Se eu via algo que eu gostava, por exemplo, isso aqui dá muita vontade de desenhar olhando esses enfeites assim. Então, naquela época, tipo, como a gente tinha um pouco de carência de referência, então eu fui treinando muito essa questão da memória mesmo, sabe? Tipo, eu observava o máximo que eu podia, alguma coisa que eu via, assim, para chegar em casa e tentar desenhar. Ah, que legal. E aí, tipo assim, o desenho não ficava do jeito que eu esperava, então eu fazia de novo, porque eu sabia que alguma coisa tinha que refazer ali, mesmo sem saber o que era, e assim ia estimulando. Denis, quais são os seus sonhos e projetos futuros? Nossa, um sonho assim, ainda eu quero pintar uma empena, pegar... Que seja, tipo assim, não necessariamente uma empena vertical, mas eu gostaria de pegar um muro grande mesmo, assim,
e o contratante fala, ó, esse muro é seu, se expressa aí. E aí, ter a possibilidade de patrocinar um trabalho assim, acho que seria bastante gratificante. E também eu gostaria muito de ver uma nova geração de artistas aqui em Sacramento, principalmente. Participar da formação deles, talvez, Nossa, né? seria maravilhoso. Ah, muito legal. Muito legal. Denis, como que você descreveria a sua jornada artística? Você começou então na inspiração ali com a tua mãe, os vizinhos, desenhando tudo que você via. E aí, quando que isso passou a ser mais profissional na tua vida? Então, foi tudo muito natural, sabe? Mas porque, tipo, como eu desenho desde sempre, então já na escola eu via que havia um interesse dos meus colegas pelos meus desenhos. Eu lembro que eles pediam, tipo, eu terminava um desenho, me dá esse desenho pra mim. Eu pensava, pra que a pessoa quer um desenho? Um desenho. Então, realmente, nessa época eu não tinha dimensão ainda do valor da arte, eu só queria fazer. Eu só queria, tipo assim, o intuito era realmente conseguir desenhar aquilo que estava na minha cabeça. Depois que o desenho estava no papel, para mim, então, eu não tinha serventia mais. Tanto é que eu tenho poucos desenhos dessa época guardados, porque eu enchia um caderno, dos dois lados da folha, eu jogava o caderno fora. Já pegava o outro. Só que aí eu comecei a entender que realmente tinha um valor. E acabava que eu deixava de fazer minhas tarefas na escola para estar desenhando, então eu tinha que cobrar, né? E aí comecei, a moeda de troca na escola era um salgado, um pirulito, alguma coisa assim. Então ali já começou a comercializar mesmo. E aí, para ajudar em casa, eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 10 anos. Eu era ajudante de uma moça que fazia salgado, limpava a casa para ela, fazia compra e tal. Depois eu fui trabalhar no armazém, fui ajudante de marceneiro. Só que sempre desenhando as horas vagas. E até que eu comecei a pegar retratos realistas para fazer. A pessoa me entregava a foto e eu fazia maior na cartolina. Só que é um tipo de trabalho que deixou de fazer um pouco de sentido para mim, mas eu fui entendendo, tipo assim, a questão de você saber dar preço no seu trabalho, entender que aquilo ali não é só o material, que leva um tempo para ser feito, e também tem todo o tempo antes, né? Todo o treino de uma vida que está sendo impresso ali. Mas foi só agora, a partir de 2017, que eu estou vivendo 100% do meu trabalho artístico mesmo, vivendo da minha arte mesmo. Massa. Que atividade você está desenvolvendo hoje em Sacramento? De arte, na cultura? Então, em Sacramento, hoje eu faço parte do coletivo da Hora do Rap, que a gente deu início em 2015, que o intuito é promover a cultura hip hop mesmo. E dentro da Hora do Rap teve essa ramificação do Slam, que é o Slam para Carolina. A gente conheceu o pessoal do Slam Ondaka ali em meados de 2017 e eles manifestaram interesse em criar um Slam, que é uma competição de poesias aqui em Sacramento, para homenagear a Carolina Maria de Jesus e tal. E como a gente estava já fazendo esse movimento com a Hora do Rap, promovendo batalha de rima, promovendo mural de grafite, oficina de dança, de DJ, de grafite, de MC. Então, o pessoal viu em nós uma capacidade de tocar esse projeto. Obviamente, foi uma responsabilidade, que é um mundo muito novo para mim, essa questão de poesia. Eu costumo brincar que eu não penso em frase, eu penso em figurinha. Então, o mundo da escrita para mim é um mundo completamente novo, assim. Bate uma insegurança, às vezes vem aquela síndrome do impostor, mas a gente esquece isso tudo e vai para cima, e estamos aí. E agora, esse ano a gente conseguiu também realizar uma oficina de grafite para jovens de 11 a 18 anos, através da Lei Paulo Gustavo, que foi, tipo assim, foi parte de um sonho realizado também, fazer uma oficina para os jovens ali no meu bairro, no Cajuru. Eu achei muito importante, foi muito significativo para mim. Então, a meta é continuar contribuindo como eu posso aí, e vamos ver o que vira. Muito massa, muito massa. E que artistas e estilos te influenciam, Denis? Nossa, quase tudo, assim, quase tudo e todos. Mas sim, acho que já por influência dos meus irmãos, a questão quando eles começaram a levar os discos, depois as fitas e posteriormente os CDs de rock para casa, as capas ali eu ficava encantado. E quando tinha possibilidade também de estar com alguma revista em quadrinho nas mãos, filme que passava, os desenhos animados, assim, então tudo isso sempre me inspirou bastante. E tudo, acaba que tudo que a gente vê, ouve, assim, mexe com a gente de alguma forma, sabe?
Por mais que às vezes você pensa que é algo que você nem se identifica tanto, igual às vezes uma música de algum estilo que a gente não tem costume de ouvir, mas sem a gente perceber aquilo ali está influenciando o nosso trabalho. E aqui em Sacramento mesmo a gente tem uma cena muito rica, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com a Marilese na infância, então a Marilese sempre foi grande inspiração para mim. Depois, quando eu estava na 6ª série, o professor Berto, que me dava aula de ciência, me apresentou o Alessandro Abdala. E nisso o Alessandro Abdala já me apresentou o Pires, então eu fui conhecendo cada vez mais artistas sacramentanos assim, que são inspiração para mim até hoje. E aí depois fora também, né? Que aí na adolescência eu comecei a comprar revistas de grafite, me interessar pela cultura hip hop e tal, que começou ouvindo o rap também, que era apresentado pelos meus irmãos. E nisso do rap eu já me encantei por aquela estética urbana mesmo, assim, que a gente não via tanto aqui em Sacramento. Sacramento sempre foi mais uma cidade interiorana mesmo e tal. Então aquilo ali era tudo muito novo para mim. E apesar de ter nascido e criado aqui, eu me identifiquei muito com aquilo. Foi uma sensação de pertencimento muito grande. Quando eu vi grafite, assim, pela primeira vez na revista, eu pensei, não, é isso aqui que eu faço a partir de agora. Já voltei meu estilo totalmente para a estética de grafite e tal. Mesmo antes de ter a possibilidade de ter o poder de uma lata na mão assim, eu já imaginava. Fazia no papel imaginando que era uma parede. Antes de começar Sim. a Então todos esses artistas que estavam ali nas revistas são referência para mim até hoje. Sou feliz porque já consegui pintar com alguns. Então isso para mim eu já zerei o rolê assim para mim. Como que você acha que se relaciona, Denis, o novo com o tradicional em Sacramento? Eu acho que, tipo, de certa forma, acho que vai se relacionando de forma natural, mas por outro lado, há um certo conflito, assim. Igual, eu não sei se tem muito a ver com a pergunta, mas um negócio que me entristece muito é ver aquela arquitetura histórica de Sacramento sendo perdida, sabe? Eu, tipo assim, eu sou relativamente jovem, mas eu conheci muita construção histórica aqui da cidade que hoje em dia não existe mais. Então, meio que, em alguns aspectos, o novo vem meio que varrendo tudo, né? Não há uma assimilação controlada ali. Mas, por outro lado, acho que tem algumas coisas tradicionais que vão conseguindo se manter, sim. Então, fica essa dualidade aí. Tem essa luta, né? E Sacramento é uma cidade muito tradicionalista também. Então, a chegada da arte nova também, eu imagino que um pouco bata de frente, né? Com certeza. Com esse tradicionalismo, com querer manter a coisa como é. E que, na verdade, o poder econômico destrói as arquiteturas antigas, mas preserva aquela dureza, sei lá, de mente, talvez, né? Então, o que eu ia falar? Pronto, era a minha próxima pergunta. Te acontecem bloqueios artísticos? Muito. Como é que você lida com eles? Então, porque já há muito tempo eu venho trabalhando como freelancer. Então, muitas vezes o cliente espera uma criação nossa, assim. E eu criar meus projetos pessoais é muito tranquilo para mim, porque eu sei do que eu gosto e que eu não gosto. E aí, quando eu tenho que criar para outra pessoa, são tantas possibilidades do que eu posso mostrar que eu acabo tendo esse bloqueio. Então, tipo, às vezes é igual a gente estava conversando nos bastidores ali. A gente dá uma pausa daquilo, não fica batendo cabeça, procura uma outra atividade que te dá prazer também e depois você volta. Se voltou e o bloqueio ainda está acontecendo, começa de alguma forma. Eu começo a arriscar, bem despretensiosamente ali, que uma coisa vai ligando a outra, a hora que você vê se já está com pelo menos alguma ideia, assim. Tem que misturar talvez um pouco daquilo que seria natural seu, do teu momento, né? Sim. Com o pedido de um cliente, né? Eu também lido muito com isso, porque a gente não pode criar livremente o que a gente quer, mas tem sempre um pedido por trás, né, da nossa criação. Porque meio que o cliente nos procura por algum motivo, né? Ele tem algo no nosso trabalho ali que ele se identifica. Então, quando você já sabe o que é mais fácil. Mas quando fica no ar, assim, qual parte do nosso trabalho que a pessoa está esperando, aí a gente dá essa bloqueada, assim. Mas vai, com jeitinho tudo dá certo. Denis, como que você aborda no seu trabalho questões políticas, questões sociais, inclusive no Islã, né? Sim, então, de vários níveis, assim, eu gosto muito da mensagem subliminar, sabe?
Mas eu também, vez ou outra, eu gosto de uma mensagem direta. Vai muito do momento, assim, da mensagem que a gente quer passar. Igual eu milito muito na questão da cannabis. Mas como é um assunto que ainda causa bastante alvoroço, assim, então geralmente nos meus trabalhos eu deixo algumas mensagens subliminares. Sei. Às vezes ninguém nunca vai perceber, mas eu sei que está ali. Para mim já é uma satisfação pessoal, assim. Mas, às vezes, a mensagem tem que ser bem direta mesmo, tem que ser confrontativa mesmo. Até para causar mudanças, Exato. né? Num lugar tradicional, Exato. se a gente tem a ferramenta para cutucar, sim, eu acho que é quase um dever, às vezes, com certeza, né? com certeza. Como que você reage a feedbacks negativos? Quando você tem retornos assim, não gostei. Olha, hoje em Rola dia isso? Acontece, porque principalmente quando é um trabalho mais livre assim, eu gosto muito de desenhar e pintar caveiras. Então, muita gente vê como um símbolo de morte, algo macabro e tal. Então, às vezes a pessoa até fala, é muito bem feito, mas não gostei do desenho e tal. E na própria cena do grafite, tem grafiteiros mais experientes assim, que às vezes critica o acabamento mesmo do trabalho. Eu acho super válido. Eu tipo assim... A técnica, né? Você tinha me falado isso, que a grande dificuldade é sempre ir melhorando na técnica. Tem um amigo meu de São José do Rio Preto, ele sempre pega no meu pé e fala, cara, as cores você está dominando muito bem, mas você precisa pegar um pouquinho mais na questão do acabamento. Então, eu sei que ele fala isso, não é para me diminuir, é pelo contrário, é porque ele sabe que eu posso melhorar ainda mais. Então, eu fico feliz. E tira a gente da zona de conforto também. Eu acho que vai muito de como a pessoa fala, sabe? Claro. Eu acho que todo grafiteiro já ouviu a célebre frase, você conhece o Cobra? Que lá que é arte. A gente... A intenção se sente no tom, né? Isso. Dá para sacar quando é uma crítica para diminuir e uma crítica construtiva, né? Exatamente. Eu acho que dá para sentir mesmo. Beleza. Tá bom. Denis, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? Nossa, tiveram bastante, assim. Porque o desenho, ele tem essa coisa. A pessoa que desenha, ela enxerga múltiplos caminhos à sua frente. Igual eu sempre quis fazer desenho animado, sempre quis fazer história em quadrinhos, sempre quis fazer grafite, queria fazer tatuagem, eu queria fazer modelagem 3D, eu queria fazer aquelas maquiagens de filme, de terror, sabe? Sim. Então, um desafio que eu tenho até hoje é saber realmente para onde que eu vou. Sim. Então, tipo, eu vou deixando fluir de forma natural mesmo, sabe? Mas é igual eu falei, ali em casa as coisas nunca foram fáceis, sabe? Então, obviamente, eu tive o privilégio de ter o apoio, só que meus pais não poderiam custear uma vida artística, então eu tive que buscar o meu próprio caminho mesmo. E aí, eu fui pai muito novo, né? Eu descobri que ia ser pai, eu tinha 17 anos, então ali o foco era, carteira assinada para não deixar faltar nada e tal. Então, com o passar do tempo que a gente ia equilibrando assim, a carteira assinada com outros trabalhos e tal. Fui aprendendo ilustração digital depois, que abriu um leque de possibilidades também assim, para mim. E acho que é isso, assim, a dificuldade mesmo é se equilibrar entre aquela frase que eles falam, né, que a necessidade de produzir mata o prazer, o prazer de criar. Então, é meio que isso. O que eu enxergo como um desafio atual para mim, assim, é parar de depender da demanda do cliente e passar a oferecer o meu trabalho antes. Então, eu ao invés do cliente chegar até mim e falar qual ilustração ele quer, ele já vinha até mim buscando a ilustração que eu tenho, sabe? Entendi. Então, acho que o meu desafio atual é esse, assim, achar uma identidade, uma forma que eu consigo transmitir o que eu quero, mas que seja algo rentável também. Existe algum erro que você considera um aprendizado importante? Com certeza. Acho que a gente, às vezes, não saber colocar, não mensurar direito o valor do que a gente faz, igual eu mencionei antes, que antes eu não entendia a importância que uma imagem tinha para as outras pessoas. Para mim era só um treino mesmo. Então a gente, às vezes, ficar com receio de agregar o valor que tem a obra ali. Talvez um erro que eu cometi bastante também, eu não sabia falar não para as pessoas. Então, às vezes, a pessoa me fazia uma encomenda
de algo que, tipo assim, que eu não ia gostar de desenhar, e eu falava que ia fazer o desenho, só que eu não fazia. Sim. E aí eu fui criando uma indisposição com várias pessoas, e eu me sentia muito mal com isso. Porque eu falava, não, eu tenho que fazer, só que eu não conseguia fazer. E aí eu também não conseguia falar para aquela pessoa, velho, eu não vou fazer. Então isso aí, por muito tempo, foi uma questão que me consumiu bastante, assim, sabe? Eu até falo que eu sou muito grato ao Alessandro Abdala, porque quando ele e o professor Berto foi lançar o Diário de Bitita, eles me procuraram para fazer as ilustrações. E foi bem nessa época, assim, que eu estava descobrindo que ia ser pai e tal, então eu estava com a cabeça bem avoada, assim, eu tratei com eles de fazer as ilustrações, eles me passaram o roteiro, assim, e tal, e por fim, chegou o prazo, eles procurando, eu tinha feito uma ilustração só. Então, isso aí me marcou muito, assim. Por um tempo, depois eu entendi que não adiantava mais eu ficar lamentando, ter perdido essa oportunidade, sabe? Você não chegou a fazer esse trabalho concluído? Eu não fiz. Tá. Eles lançaram o livro sem as ilustrações. Entendi. E o livro foi um puta sucesso. Então, tipo... Talvez fosse uma chance de entrada ali para você também, né? Então, eu entendi que, tipo assim, que essa oportunidade ela não ia voltar, porém iriam aparecer outras. Então, se aparecesse outra e eu falasse que faria, eu ia fazer. Então, isso eu acho que foi um erro assim que vem me ensinando bastante. Hoje em dia eu consigo me posicionar e falar, então, esse trabalho eu não me identifiquei com a proposta, eu vou te indicar outra pessoa. Perfeito. Com quantos anos você está hoje, Denis? 36. 36? Olha só. Então já passaram-se quase 20 anos dessa lembrança de começar a fazer desenhos de Carolina, né? Porque hoje você tem uma cena que Carolina está na tua vida muito importante, né? De uma forma ou de outra, ela ia entrar na minha vida, sim. É verdade. Eu acho que eu fecharia te perguntando que mensagens você gostaria de deixar para as futuras gerações com a manutenção da cultura ou a modificação da cultura em relação à cultura para os jovens? Olha, eu acho que é importante a gente buscar conhecimento, entender qual que é a sua verdade, porque às vezes também a gente pensa muito no que o outro vai querer ouvir, no que o outro vai querer ver e a gente esquece da nossa própria verdade, no que a gente quer dizer. Então, às vezes é mais interessante a gente desagradar com a nossa verdade do que agradar com uma mentira, né? Então eu acho que, tipo assim, hoje em dia as telas não adianta, já dominou o mundo mesmo. Então a gente querer lutar contra isso, eu acho que já é uma luta perdida. Então buscar formas mesmo de que isso agregue na sua vida e que não se torne apenas uma distração. Porque eu percebo que, tipo, esses dias eu me peguei pensando nisso. Que se eu tivesse celular na infância, eu talvez não desenharia. Porque aí era uma válvula de escape para mim que hoje talvez é o celular para a criançada. Com certeza. Então a gente tá vindo uma geração aí que consome muito, mas produz pouco. É muito mais fácil ver um TikTok do que abrir um livro. Com certeza. No final das contas. Com certeza. Né? Lutar contra a maré mesmo, buscar conhecimento aí, valorizar o tradicional. Porque, é igual eu falei, tá meio que uma batalha perdida já, mas só depende de nós. Quer acrescentar alguma coisa, Denis? Eu gostaria de agradecer o espaço aí. Acho que isso aqui é uma iniciativa muito importante. Quem está assistindo aí provavelmente já vai ter visto a entrevista com o professor Berto e com os demais convidados aqui. Para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com pessoas maravilhosas da minha cidade. E espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, pode pesquisar aí Denis Babu, que vai me achar na maioria das redes aí, ou Denis Balduino também. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigada, Denis, pela participação. Para mim foi uma honra ter o Denis aqui na fábrica e participando desse projeto também. Obrigada.